em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor bem forte aqui nesta manhã. Aleluias, aleluias. Pode se assentar, ficar à vontade no seu lugar. Aleluias. Eu vou pedir para você já abrir sua Bíblia comigo lá no livro de Atos, no capítulo 6. Aleluias. Atos capítulo 6. Enquanto você está procurando, eu vou dizer um motivo que eu estou muito feliz, que nós já temos 15 pessoas inscritas para a nossa caravana para Israel 2027. Glória a Jesus. E olha, eu quero que você vá junto conosco. Eu quero que você vá junto conosco. Eu quero te convidar a já dar esse passo de fé. Se você não tiver o passaporte, já tira o passaporte. Eu não sei, vamos fazer um mutirão aqui, nosso time do WeCare, vamos fazer um mutirão para ajudar todo mundo a tirar o passaporte dessa igreja. Vamos parar um dia aqui, um sábado, vamos dar esse passo de fé. Eu vou movimentar nosso time do social aqui, e nós vamos abençoar muitas pessoas aqui. Quem sabe, você está aqui hoje, você diga, eu não tenho nem recurso nem para tirar o passaporte, que acho que é R$200, R$300, 297, mas eu senti no meu espírito aqui, que essa casa aqui nós vamos juntar aqui, nós vamos abençoar pelo menos 5 pessoas com passaporte aqui dessa igreja. Pelo menos 5 pessoas nós vamos abençoar, para que você viva essa experiência junto conosco, que vai ser maravilhoso. Vamos fazer a ceia na frente do túmulo de Jesus. Meu Deus do céu, nós vamos ir no Getsemane, o lugar onde Jesus orou ali. Nós vamos, meu irmão, lá no Monte das Oliveiras. Nós vamos fazer um mergulho profético no Rio Jordão, o lugar onde Jesus foi batizado. Meu Deus, tem tanta coisa que nós vamos viver lá, que vai ser assim, inexplicável. Nós vamos entrar, nós vamos fazer um culto no cenáculo, no lugar onde o Espírito Santo desceu pela primeira vez. Meu Deus, vai ser um Pentecoste naquele lugar. E eu quero te ver junto conosco nessa experiência tão maravilhosa, em nome de Jesus. E por falar na igreja de Atos, em tudo aquilo que nós vimos em Jerusalém, nós vamos ler esse texto aqui, que representa muito do que, quem sabe, nós possamos viver lá. Atos capítulo 6 diz assim, olha: naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega murmuravam contra os judeus de fala hebraica, porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimentos. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria, e os encarregaremos desta tarefa. Assim nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Eu queria que você olhasse no versículo 8, que diz assim: Estevão, homem cheio de graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais no meio do povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada sinagoga dos libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Estes homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornaram alguns homens que disseram: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Com isso agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei, e prendendo Estevão, levaram-no ao sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas, dizendo: este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei. Nós o vimos dizendo que este Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o rosto parecia como o rosto de um anjo. Somente até aí. Eu queria te situar nesse texto, e neste homem chamado Estevão, e nesse domingo que nós demos o nome de um domingo de avivamento. E o tema dessa mensagem é um avivamento em mim. Esse homem chamado Estevão, ele é conhecido como o primeiro mártir, o primeiro homem que morreu por pregar o evangelho, o primeiro homem que morreu por crer em Cristo Jesus,
o primeiro homem da história que perdeu a sua vida por uma convicção de fé. Não havia nenhum outro homem antes dele. Após Jesus, Estevão foi o primeiro mártir, há quase 30 anos depois da morte de Jesus. Mas o que acontece aqui, que Estevão, ele é escolhido por algo muito interessante, por ser um homem cheio de fé e do Espírito Santo. No versículo 5, ele é escolhido pelos apóstolos, mas já no versículo 8, a Bíblia diz que começa uma grande perseguição, uma grande oposição contra Estevão. E é interessante que a Bíblia diz que no versículo, desde ali do versículo 10 em diante, eles dizem que a perseguição foi tão grande que eles não puderam parar Estevão, de tal forma que eles tiveram que pagar testemunhas falsas para acusar Estevão de tentar destruir aquilo que Moisés tinha estabelecido. Eles subornaram, no versículo 11 diz, subornaram alguns homens para dizerem palavras caluniosas, mentirosas sobre Estevão, a fim de pará-lo. Mas a verdade é que mesmo assim Estevão não parou. Estevão continuou pregando a palavra, continuou crendo, continuou atuante no evangelho. Então eles, não contentes, decidiram prender Estevão. E quando eles prendem Estevão, olham para o rosto dele, vi que o rosto dele brilhava como o rosto de um anjo. E olha que história tão interessante, porque algumas coisas me chamam a atenção nesse texto. A primeira delas é que, se fosse hoje, talvez muitas pessoas diriam que o ministério de Estevão foi um ministério fracassado, porque é um ministério que não passou de 2 capítulos na Bíblia. Ele é ungido no capítulo 6, ele é escolhido no capítulo 6, no capítulo 7 ele faz o seu primeiro discurso público, e no capítulo 8 Estevão é morto. Um ministério que não passou de dias, talvez. Um ministério que não teve uma durabilidade. Alguns acreditam que poderia ter durado pelo menos até um mês, 30 dias ali o ministério de Estevão. Mas não chegou a um ano em que ele foi escolhido, perseguido e morto. Mas como que nós podemos olhar para Estevão e enxergar nos dias de hoje que o ministério dele foi um ministério de sucesso, se não se houve uma durabilidade? Estevão não batizou ninguém. Estevão, ele não foi visto ali, quem sabe, com a multidão de pessoas pregando, como Pedro, que há poucos dias atrás tinha pregado ali, alguns capítulos atrás, Pedro tinha pregado e 3.000 homens tinham aceitado a Jesus. Mas Estevão não. Estevão prega, convida ao arrependimento, é perseguido, caluniado, preso e morto. Sabe que eu enxergo aqui como um dos maiores exemplos de um avivamento pessoal, é o avivamento de Estevão. Porque um grande avivamento, ele não começa com multidões, muitas das vezes começa dentro da nossa vida, dentro do nosso coração, muitas das vezes dentro da nossa vida pessoal. Mesmo diante das afrontas, mesmo diante das perseguições, Estevão continuou sendo quem ele era. Ele poderia ter se comparado, pensado: meu Deus, será que, por que com Pedro não foi assim? Pedro não passou por isso que eu estou passando. Pedro não viveu o que eu estou vivendo. Pedro não enfrentou o que eu estou enfrentando. O que está acontecendo, Deus? Não, Estevão simplesmente sabe quem ele era em Deus. Um avivamento dos céus começa no nosso coração quando nós entendemos quem nós somos. E isso fala muito sobre a nossa identidade. Quantas pessoas elas estão tão confusas a respeito de quem elas são, os motivos pelo qual ela foi chamado, para onde ela foi chamado, para fazer o quê, para ser quem, para andar onde, para fazer o quê. E há tantas dúvidas, tantos medos, que nós não conseguimos acessar o que Deus espera de nós. Só existe uma coisa que Deus espera do teu coração. Só existe uma coisa que Deus espera encontrar dentro do nosso coração: a nossa fidelidade a Ele. Sabe, eu quero dizer algo ao teu coração aqui hoje, que você tem uma vida tão fiel e tão íntegra ao Senhor, que se o diabo quiser te parar, ele vai ter que mentir ao teu respeito. Eu quero declarar na tua vida que Deus vai te tornar alguém tão fiel, tão íntegro, tão justo ao Senhor, que o diabo vai ter que mentir ao teu respeito para tentar te parar.
Mas da mesma forma como não parou Estevão, as guerras não vão parar você. Da mesma forma como os levantes do inferno não paravam Estevão, você não vai parar. Ele foi perseguido, estava pregando. Ele foi preso, estava pregando. Ele estava sendo morto, continuava pregando. Estevão morreu, não está vivo mais aqui na terra, mas ele continua pregando, porque a mesma mensagem chegou a mim, chegou a você. O que eu quero dizer, o que Deus vai fazer na tua vida vai tocar em gerações. Por isso que você não pode parar, por isso que você não pode retroceder. Tem guerras que elas virão, tem perseguições que elas virão, tem dificuldades que virão, mas Deus quer levantar uma igreja tão madura que as guerras não vão pará-la. Uma igreja tão madura, tão sólida, tão amadurecida no Senhor, que vai dizer: eu não estou me preocupando com as pedras que estão me lançando, mas eu permaneço olhando para o Senhor. Oh, meu irmão, queria que você segurasse na mão de alguém que está perto de você. Segure nas mãos de alguém. Queria que você levantasse a mão dessa pessoa e dissesse para ela: Deus vai permitir perseguições com a tua vida para te amadurecer, porque Ele sabe que você pode ir mais longe. Alguém crê nisso aqui, meu irmão? Puxa, Deus vai permitir algo ruim acontecer comigo. Deus vai permitir uma guerra. Pode aplaudir o Senhor. Deus vai permitir uma dificuldade comigo. Vai. Deus vai permitir talvez muito do que aconteceu com Estevão. Talvez sim. Quem somos nós para não enfrentar o que muitos dos discípulos e os apóstolos de Jesus enfrentaram? Eu vou te fazer uma pergunta hoje: se hoje no Brasil fosse decretado oficialmente uma perseguição à fé cristã, você seria preso? Porque para ser preso tem que expressar, e para expressar tem que dizer, e antes de dizer nós temos que ser. Estevão era. Eu acho que o dia mais maravilhoso da nossa vida é quando as guerras começaram a acontecer. Quem sabe você já está até enfrentando algumas batalhas. Tem gente que para estar aqui já enfrentou uma guerra às vezes lá na sua casa. Tem gente que para chegar num culto como esse já está enfrentando uma batalha da semana inteira. Mas talvez assim como Estevão, você continuou caminhando na direção do Senhor para a tua história, na direção do Senhor para a tua vida. Assim como Estevão passou pelo pior processo que alguém poderia imaginar. E sabe que eu creio e entendo aqui diante de Deus? Muitas das vezes são essas guerras que elas revelam exatamente quem nós somos. Elas revelam tudo aquilo que nós carregamos. Elas revelam a nossa identidade. Estevão foi revelado naquele momento. Tem gente que achava que Estevão era só mais um menino. Não. Havia muito mais do que um menino naquilo que eles poderiam enxergar. Havia um homem convicto e decidido às suas escolhas de crer e permanecer na direção de Deus. Quem sabe muitas pessoas poderiam olhar para você como viram Estevão, só apenas um garoto, só apenas um jovem pregador da palavra, só apenas alguém que... Você sabe para que Estevão foi chamado pelos apóstolos? Não por Deus, mas pelos apóstolos. Ele foi chamado com um portal aberto pelos apóstolos para ser alguém que ia suprir a mesa das viúvas. Os apóstolos escolheram Estevão para isso, para suprir a mesa das viúvas. Era só para isso. Era só para ser alguém que ia pegar a cesta básica e ia entregar na casa da viúva. Era essa a missão que os apóstolos entregaram para Estevão: pegar o alimento e levar para quem estava precisando. O problema é que quando alguém tem a sua identidade definida em Deus, ele não se contenta só com o que alguém lhe manda fazer, só com o que lhe designaram a fazer. Estevão pega a missão e começa a pregar a palavra. Não foi isso que a Bíblia diz aí? Olha só o versículo 2 do capítulo 6. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. E irmãos, escolham 7 homens de bom testemunho, cheios do espírito e da sabedoria, e o encarregaremos desta tarefa. Assim nós, os apóstolos, vamos dedicar à oração e a pregar a palavra. E aí eles escolhem quem? Estevão e mais 6 homens. Estevão não foi escolhido pelos apóstolos para pregar a palavra, mas foi escolhido por Deus para uma missão. Ele até recebe a missão, e eu até acredito que ele cumpre aquela missão de servir como foi ele designado.
Mas o problema é que para ele já não era o suficiente. E aí, olha que coisa interessante, no versículo 8 diz: Estevão, um homem cheio de graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais no meio do povo. Peraí, mas ele não foi designado para entregar alimento e cesta básica? Mas agora Deus estava operando sinais e maravilhas através de Estevão. Ele foi chamado para algo que parecia tão simples. Os apóstolos disseram: olha, Estevão, você entrega a cesta básica e a gente prega a palavra. Estevão, você entrega os alimentos para as viúvas e deixa que a pregação é conosco. Aí Estevão falou: tá bom. Sai na rua e começa a pregar a palavra. Sai na rua e sinais e maravilhas começam a acontecer. O que eu estou querendo dizer, meu irmão, que muitas das vezes para Deus operar coisa na nossa vida, você não precisa de palco, não precisa de visibilidade, não precisa de microfone. Você só precisa ser quem Deus te chamou, aonde Ele te colocou. Talvez lá no teu trabalho, talvez lá na tua casa, talvez na rua, talvez no teu bairro. Deus está querendo operar sinais e maravilhas através da sua vida, através da sua casa, através da sua história. Deus está querendo te levantar como um avivamento pessoal, que começa em você e vai começar a transbordar para todos os lados. Sabe o que eu quero declarar na tua vida? Que até o lugar que você trabalha vai virar um lugar de avivamento. Até o lugar que você anda vai virar um lugar de avivamento. Você vai estar em todos os lugares, vai estar o Senhor lá contigo. Você vai estar na tua casa, Deus vai se mover através da sua vida. Vai estar na rua, Deus vai estar contigo. Vai estar no carro, Deus vai estar contigo. Oh, meu irmão, se alguém crê nisso aqui, alguém pode aplaudir e glorificar o Senhor nessa manhã. Esses dias, quantas vezes, esses dias, quase todos os dias isso acontece. Quantas eu estou lá na academia e alguém me para e fala assim: pastor, hoje está tão difícil, faz uma oração por mim. Daqui a pouco lá no meio dos equipamentos a gente está orando juntos. Daqui a pouco a gente está orando, daqui a pouco a gente está chorando, glorificando ao Senhor. E as pessoas passando. E esses dias atrás aconteceu uma coisa tão engraçada. Segunda passada Deus falou assim para mim: ora por aquela pessoa que está ali. Aquela pessoa está angustiada. E eu falei: mas eu não sei nem o nome. Eu falei: Deus, a gente às vezes é meio sem fé, né? E eu estava lá ali na academia ali, tão em paz. E eu falei: Deus, então me dá um sinal. Se eu olhar para trás e essa pessoa tiver, eu oro. Eu vou confessar essa minha fraqueza de fé aqui. Eu olhei para trás, a pessoa ainda estava lá. Falei: não, vou fazer mais 4 séries aqui, até a pessoa ir embora. Fiz 4 séries e a pessoa continuava lá. E eu sentava, mudei de lugar. Falei: vou para outro equipamento. Fui para outro lugar, olhei para a pessoa, estava lá no mesmo lugar. Eu falei: eu vou ter que ir lá. Eu cheguei lá: eu não sei nem como eu te falo isso, mas eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. E a pessoa falou assim para mim: meu Deus, eu estava falando isso aqui agora com essa pessoa. Começou a chorar ali. Quando eu falei: vou orar pela sua vida. Daqui a pouco, quando eu terminei de entregar aquela palavra, chegou outra pessoa assim, falou assim: oh, vem cá, faz uma oração por mim também. Aproveita que já está um culto aí, ora aqui por mim também. A segunda-feira, meu irmão, que não estava nem no meu cronograma de lá, virou um culto na academia. Não estou falando para ninguém fazer isso. Não quero que você se sinta. Não, eu só quero que você se sinta inspirado por Deus. Para onde você estiver, as coisas vão transbordar. Estevão não estava nem andando com os apóstolos. Ele não estava nem com Pedro, não estava nem com Tiago. Ele estava sozinho, mas as maravilhas estavam acontecendo, os sinais estavam acontecendo. Estevão não estava com a multidão dos 3.000 que Pedro pregou, não estava. O nome de Estevão nem aparece ali na primeira pregação de Pedro. Mas a Bíblia diz que Estevão operava sinais e maravilhas. Sabe o que eu acho tão poderoso? Tem homens de Deus que apareceram na Bíblia que ninguém nem sabe o que eles fizeram, só sabe que eles andavam com Deus. Tem homens que apareceram na Bíblia que ninguém nem sabe aonde eles foram, o que eles fizeram de tão, mas só sabe que eles estavam com Deus. Não sei que sinais eram esses, não sei que maravilhas que eram essas que Estevão fazia, mas acontecia onde ele estava, aonde ele andava. Isso começou a incomodar. Olha os incômodos que aconteceram. Versículo 9 diz: contudo levantou-se a oposição dos membros da chamada sinagoga dos libertos, olha só, dos judeus de Cirene, de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Espera aí, nós estamos falando de um continente aqui.
Um garoto que não era um apóstolo até então, não era visto caminhando com Pedro, com aqueles grandes homens, só se sabia que ele era um homem de fé. Mas o homem incomodou um continente inteiro. As províncias de Alexandria começaram a se incomodar. Olha isso, os judeus começaram a se incomodar. Mas não era só um pequeno, não era só um garoto, não era só um jovem ungido separado. Sabe o que eu sinto aqui? Tem pessoas aqui que talvez muitas pessoas nem sabem o teu nome, mas você já está incomodando o diabo há muito tempo já. Não, se eu fosse você receber essa palavra. Tem gente que está aqui hoje, que tem gente que nem sabe o teu nome, mas já está incomodando o diabo há muito tempo, já está tirando a paz do diabo há muito tempo, se é que ele tem paz. Tem gente que pode não saber o nome, pode não saber onde mora, pode não saber nem do que trabalha, mas está lá operando os sinais e maravilhas do Senhor, está operando a manifestação dos céus aonde vai, no que faz, aonde anda. A Bíblia diz que eles não podiam resistir à sabedoria de Estevão, não podiam resistir o que Deus fazia através dele. Levaram ele para o sinédrio para julgá-lo. Versículo 15 diz: olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram o seu rosto parecendo o rosto de um anjo. Que coisa tão interessante. Com Pedro não aconteceu isso, com Tiago, com João não aconteceu isso, com Paulo não aconteceu isso. Mas com ele a Bíblia diz que o rosto dele brilhava como de um anjo. Meu irmão, quanto mais você se expõe à manifestação de Deus, mais você atrai a glória de Deus para você. Estevão poderia não querer holofote, mas Deus falou: vou fazer o seu rosto brilhar. O Estevão não estava querendo glória, não estava querendo palco, não estava querendo microfone, não estava querendo visibilidade, mas Deus olhou e encontrou nele um coração de... Aí Deus falou: então você vai brilhar. Você não está buscando isso, não está buscando glória, mas eu vou fazer o teu rosto brilhar, resplandecer. Porque quando Deus quer esconder alguém, ninguém acha, mas quando Deus decide colocar em evidência, não tem quem pode esconder. Uma coisa que começa a brilhar não tem como esconder. Você pode colocar num quarto escuro, a luz começa a chegar. Você pode colocar num lugar onde não tem como ser visto, não ter achado, os fachos de luz começam a resplandecer. O rosto de Estevão começa a brilhar ali naquele lugar. Sabe o que é isso, meu irmão? Quanto mais você decide estar cumprindo o chamado, mais Deus derrama uma nova unção de glória, unção e ousadia sobre a tua vida. Eu quero declarar na tua vida que Deus vai fazer a sua vida brilhar, resplandecer da glória dele, para que o nome dele seja exaltado. Eu achava maravilhoso um corinho antigo que dizia: foi lá no alto do monte Sinai que o nosso Deus com Moisés falava. Quando ele desceu do monte, não sabia que o seu rosto brilhava. Meu irmão, eu acho maravilhoso que tem pessoas aqui hoje que estão no anonimato por enquanto, mas esse ano de 2026 Deus vai te levantar com sinais e maravilhas nessa cidade, com sinais e maravilhas nessa cidade, com sinais e maravilhas dessa cidade. Vão te perseguir, mas você vai continuar cumprindo a missão. Vai estar em guerra, mas vai estar cumprindo a missão. Deus vai te colocar em evidência para quê? Para incomodar o inferno. Alguém crê nisso aqui? Declare essa canção conosco. Declare. Pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. No capítulo 7, versículo 54 diz assim: Estevão acabou de pregar. Versículo 54 diz: ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Estevão, porém, cheio do Espírito, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. Então disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eles, porém, taparam os ouvidos e dando fortes gritos lançaram-se todos juntos contra ele.
arrastaram para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram os mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, esse orava: Senhor, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considere culpados desse pecado. Tendo dito isso, adormeceu. E Saulo estava ali e consentia na morte de Estevão. Meu Deus, eu olho isso aqui, isso me enche de lágrimas. As pedras vieram sobre Estevão. Ele olha para o céu e fala assim: eu estou vendo Jesus de pé à direita do trono de Deus. Ele viu o que Isaías viu lá no capítulo 6. Oh, meu irmão, que o Senhor abra os nossos olhos para que nós possamos ver o que os céus estão vendo nesse momento. Estevão não estava preocupado com as pedras que estavam vindo na direção dele. Ele só olha para os céus e diz: eu estou vendo Jesus assentado à destra do Pai, cheio do Espírito, cheio do Espírito. Ele diz: de olhos abertos eu vejo o Filho do Homem, eu vejo Jesus. Eles, porém, taparam os ouvidos. Eles não conseguiam suportar o que Estevão estava vendo. Eles rangiam os dentes, estavam possuídos, endemoniados, estavam revoltados. Mas Estevão estava como? Ele estava desfrutando de um nível de glória maior, de um nível de unção maior. Sabe que nível que é esse? Olha que coisa interessante. Enquanto ele estava lá olhando para a terra, estavam todos eles, mas de repente Estevão olha para o céu. Sabe o que eu tenho aprendido em Deus? Não importa o tamanho das pedras que vem, você só precisa olhar para o céu e saber que existe um Deus lá. E se você estiver alegrando o coração dele, está tudo bem. Se você estiver alegrando o coração dele, está tudo certo. Não importa o que a terra vai fazer e falar. Está vindo pedra, estava, mas Estevão estava olhando para o alto. Estava sendo apedrejado, estava, mas Estevão estava olhando para o alto. As guerras estavam vindo, as perseguições estavam vindo. Eles rangiam os dentes de ira. Sabe o que eu quero declarar na tua vida, meu irmão? Que o diabo vai ter que ranger mesmo, vai ter que ficar desesperado mesmo, porque você vai permanecer olhando para o Senhor, o autor e consumador da tua fé. Você vai permanecer olhando para o céu. Estevão não estava nem preocupado com o que estava lhe acontecendo. Ele só levanta as mãos aos céus e diz: eu estou vendo o Senhor assentado à destra de Deus. Eu estou vendo Jesus, eu estou vendo a sua glória, eu estou vendo o seu poder. Oh, meu irmão, sabe qual que é a minha oração? Nós vamos gastar a nossa vida para ver isso que Estevão viu. Nós vamos gastar a nossa vida incansáveis vezes para ver o que Estevão viu. Nós vamos provar a nossa vida, nós vamos gastar a nossa vida até que nós possamos acessar esse nível de glória. Ah, meu irmão, quando você acessa isso aqui, você deixa de se preocupar com tanta coisa aqui da terra e começa a se alegrar com aquilo que os céus estão fazendo ao teu respeito. Você olha aqui para mim, pelo amor de Deus. Eu não sei como alguém pode estar num culto desse e ainda estar mexendo no celular. Eu não acredito nisso. Uma presença de Deus tão maravilhosa, uma glória de Deus tão maravilhosa, e a gente não aproveita para provar disso aqui. Deus está querendo levantar Estevãos aqui nessa geração. Deus está querendo levantar homens e mulheres assim, cheios do Espírito Santo de Deus. Ah, meu irmão, eles pegaram Estevão, começaram a arrastá-lo para fora, começaram a apedrejá-lo. E a Bíblia diz que as testemunhas tiraram os seus mantos. Por que eles tiraram os seus mantos? Para apedrejar Estevão. Porque eles não queriam sujar a roupa deles com sangue. Eles tiraram os seus mantos para começar o apedrejamento em Estevão. Se fosse nos dias de hoje, sabe o que alguém ia falar? Estevão está sendo apedrejado porque ele deve estar em pecado. Ah, ele deve ter feito alguma coisa para merecer essas pedras aí. Ah, Estevão está passando isso aí. Com certeza tem coisinha nessa história aí de Estevão. Ninguém foi apedrejado até hoje, nem Jesus foi apedrejado, Estevão vai ser? Se fosse nos dias de hoje, mas como era Estevão? Estevão estava assim: eu não estou nem preocupado. Eu só quero acessar o que Deus tem para a minha vida. Eu só quero acessar o que Deus tem para a minha vida. Eu só quero desfrutar da manifestação dos céus para a minha casa e para a minha família.
Eu só quero acessar a glória do Senhor. Eu só quero viver esse nível aqui. Eu só quero acessar essa atmosfera dos céus. Ele ainda consegue orar pelos seus inimigos, dizendo: Senhor, nem considere eles culpados. Eu não estou bem preocupado com isso. Eu quero olhar o que o céu tem para a minha vida. Ele diz que Estevão cai de joelhos e fala: Senhor, recebe o meu espírito. Eu quero acessar. Meu irmão, o dia que nós olharmos o que tem no céu, a gente descobre que a terra não tem nada. Sabe o que eu tenho aprendido do Senhor? A terra é o melhor céu para quem está indo para o inferno. A terra é o mais próximo do inferno de quem está indo para o céu. Para quem está indo para o céu, isso aqui é o mais próximo do inferno que nós vamos passar. Do contrário, para quem está indo para o inferno, isso aqui é o melhor céu que eles têm. Não vão ter nada melhor do que isso. Mas quem está indo para o céu, isso aqui é o pior que você pode enfrentar. Não vai ser pior do que isso aqui. A eternidade, meu irmão, não se compara com nada disso aqui que a gente está vivendo. Se a tua guerra estiver grande, você lembra que ela tem prazo de validade. Se as pedras estiverem terríveis na tua direção, se as dificuldades estiverem terríveis, você lembra que isso aqui vai acabar daqui a pouco. Daqui a pouco a trombeta toca, daqui a pouco o arcanjo vem e toca o ressoar da trombeta, e a igreja de Jesus vai subir para a eternidade. Eu não sei, quem sabe, eu oro para o Senhor e falo: Senhor, eu não vejo a hora disso acontecer. Eu não sei se vai ser essa semana, eu não sei se vai ser esse mês, eu não sei se vai ser esse ano, eu não sei se vai ser hoje de madrugada, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, que eu vou subir para a eternidade. Uma coisa eu tenho convicção, é da minha salvação. Uma coisa eu tenho certeza, é que eu entrarei pelos portais celestiais e vou viver o que Estevão viveu. Sabe, meu irmão, quando você olha para essa verdade dos céus, você descobre que não tem guerra nessa terra que te para, não tem pedra nessa terra que te para. Quando você recebe esse nível de glória, nada te para, nada te para. Alguém esses dias perguntou para mim: pastor, com essas lutas aí você não para? Eu falei: meu irmão, pro diabo pensar em me parar, meu irmão, ele vai ter que trabalhar muito. Para ele achar que ele vai me incomodar, ele vai ter que trabalhar muito. Porque o que eu já vivi nessa terra, nessa vida, eu já descobri, meu irmão, que todas as vezes que você tem uma pedra lançada na tua direção, é porque o inferno está reconhecendo que você está incomodando, que você está dando trabalho para ele. Eu não estou preocupado com o que o inferno está fazendo. Eu estou olhando para o céu e estou alegrando o coração de Jesus, estou alegrando o coração dele. Não me traga notícia de pedra do inferno para a minha vida, não. Não traga notícia do inferno para a minha vida, não. Porque quando eu olho para os céus, eu sei que eu estou alegrando ao Senhor Deus com a missão a qual eu tenho cumprido. Eu quero declarar na tua vida, meu irmão, Deus vai te levantar com tanta convicção do teu chamado, que você vai parar de gastar tempo com a notícia do diabo, parar de gastar tempo com a notícia do inferno, parar de gastar tempo com aquilo que a terra está fazendo, e vai começar a olhar para o céu e se alegrar com aquilo que o céu está falando ao teu respeito. Estes dias eu acordei de madrugada na minha casa e eu senti a mão do Espírito Santo no meu coração, e Deus falando no meu coração: filho, eu me alegro com a tua fidelidade. Eu me alegro com a tua fidelidade. Eu me alegro com a tua fidelidade. Acordei no outro dia e eu falei para a Amanda: eu estou com a sede da gente viver um avivamento tão grande. Eu estou com a sede da gente viver algo, porque eu só precisava saber disso. Se eu estiver alegrando o coração de Deus como Estevão estava, eu já tenho tudo o que eu preciso. Meu irmão, você está aqui hoje, nessa manhã, você já tem tudo o que você precisa. 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 Tem gente que já passou guerras piores da vida, já passou dificuldade, já passou pedras piores. Quem sabe já teve guerra tão terrível que você já passou na vida. E sabe qual que é a verdade? Está aí você de pé. Está aí você de pé. Está aí você de pé. Está aí, o inferno até tentou te parar, quem sabe, mas está aí. Não te parou. Você pode dar essa notícia para alguém, falando: não importa o tamanho da guerra, a verdade é que o inferno não conseguiu te parar. Dessa vez ele não te parou. Por isso que o diabo está tão incomodado com a tua vida. Sabe que eu me alegro, meu irmão? Toda vez que tiver uma guerra, você vai levantar as mãos para o céu como Estevão e falar: Senhor, eu estou vendo a tua glória, 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 eu estou vendo o mover do Senhor
Senhor na minha vida. Eu oro para Deus te levantar nesses próximos dias. Sabe que eu vi, meu irmão, em 2025 foi o ano que eu mais vi testemunhos nessa casa. 2025 foi o ano que eu mais vi testemunhos nessa casa. Nunca vi tantos testemunhos na minha vida. Eu nunca vi tanto casamento sendo restaurado como eu vi em 2025. Eu nunca vi tantas pessoas aceitando Jesus na história da nossa igreja como eu vi em 2025. Eu nunca vi tantos milagres como eu vi no último ano. Foi o ano mais difícil, mas foi o ano de mais milagres. Foi o ano de mais milagres. Foi o ano de mais milagres do Senhor. Foi o ano de mais graça do Senhor sendo dado. O que isso quer dizer? Que quanto maior guerra, maior o resultado. Quanto maior a batalha, maior são os frutos. E quais foram os frutos de Estevão? Sabe qual foi o maior fruto de Estevão? Se no capítulo 8 ele está sendo apedrejado, tinha um homem lá chamado Saulo, consentindo e vendo tudo aquilo ali de longe. No capítulo 9 diz que esse mesmo Saulo tem um encontro com Jesus. Saulo vê a morte de Estevão, para no capítulo 9 Saulo provar da maior marca da sua história, que foi o encontro com Jesus. E quem Saulo ganhou? Saulo ganhou um continente inteiro para Jesus. Estevão incomodou o continente asiático, e Saulo ganhou o continente asiático. Estevão perturbou o continente asiático com as boas novas, e Saulo pregou as boas novas. Estevão só precisava ganhar um. Eu até ouso dizer que Estevão foi a semente de Deus para a terra. Tem pessoas que são como semente de Deus para a sua família. Tem pessoas que elas passam as maiores lutas que a sua casa inteira nunca passou. Por que ela passa? Porque ela é uma semente que está abrindo caminho para que outros sejam salvos, para que outros sejam alcançados, para que a sua esposa, para que os seus filhos, para que o seu marido, para que os seus pais, para que os seus avós inteiros sejam alcançados pela glória de Deus. Eu nunca vi alguém passar tantos processos como já viu meu pai passar na vida. Eu nunca vi. Todas as vezes que eu sento para conversar com meu pai e vejo tudo que ele já passou na vida, eu falo, não é possível, cara, que ele já passou por tudo isso. Já trabalhou na roça, já moraram em fazenda, já se afogou, já quase morreu, já quase levou tiro, já quase, foi tanta coisa, já passou por depressão, já passou por coisas, porque foi a primeira pessoa da família a aceitar Jesus, porque foi a primeira pessoa da família a conhecer Jesus. A primeira semente, ela é sempre mais dolorosa. Por isso que a sua guerra é tão grande, por isso que a sua batalha é tão grande. Por isso que até nos seus projetos, nos seus negócios, parece que a luta é maior. É porque você talvez é como um Estevão que Deus está querendo levantar para esse tempo. Você é como um Estevão que Deus está querendo levantar para essa cidade. Você é como um Estevão que Deus está querendo levantar para essa geração, que vai mudar o destino da tua geração. Uma geração que era para ter parado, mas quando chegou em você, é onde a história recomeça. Eu queria te desafiar a se colocar de pé no teu lugar nessa manhã. Eu sinto a glória de Deus aqui nessa manhã. Eu sinto a glória de Deus aqui nessa manhã. Eu sinto a glória de Deus aqui nessa manhã. Eu sinto a glória de Deus se movendo aqui neste lugar. Pai, desce com o teu fogo sobre o seu povo, Pai. Ativa, Pai, aqueles que estavam parados. Ativa aqueles que estavam paralisados. Ativa, Senhor, aqueles que estavam confusos. Levanta, Senhor, Estevão ousados. Levanta homens ousados. Levanta mulheres ousadas. Levanta uma igreja inabalável. Levanta um povo inabalável. Levanta pessoas cheias do teu Espírito, cheias da tua glória, cheias do teu poder, cheias da tua graça. Pai, nos batiza com fogo nessa manhã. Nos batiza com fogo nessa manhã. Nos batiza com fogo nessa manhã. Pai, nós cremos que o mesmo Deus que fez em Atos continua fazendo nos dias de hoje. Continua fazendo nos dias de hoje. Pai, nos batiza com uma unção de autoridade. Nos batiza com uma unção de graça. Nos batiza com o teu Espírito nessa manhã. Nós pedimos, Pai, desce com teu fogo. Orebaraba
desafiar a orar em outras línguas nessa manhã. Receba hoje da graça do Espírito Santo sobre a tua vida. Receba da presença dele sobre a tua vida. Hoje é um dia de ativação do Senhor na tua história. Hoje é um dia de ativação do Senhor na tua história. Pai, nós pedimos, Senhor, levanta um povo como o Senhor levantou Estevão, que vão olhar para o céu e vão ver os céus abertos. E nós já podemos ver aqui nessa manhã os céus abertos nessa manhã. Nós já podemos ver os céus abertos aqui nesse dia. Oh, meu irmão, levante a sua voz, levante a sua voz. Tem gente que só levanta a voz quando está em cima do altar. Tem gente que só dá glória a Deus se tiver com o microfone na mão. Tem gente que só abre a boca se tiver no altar. Ah, meu irmão, se você só abre a boca com o microfone, o que você tem é um espírito de vaidade, não é um espírito de ousadia, não. Eu quero te desafiar a levantar a sua voz, levantar as suas mãos, entregar o teu coração ao teu Pai. Nós queremos mais, nós queremos mais, nós queremos mais, nós queremos mais, nós queremos mais. Esses dias alguém falou assim para mim: pastor, eu queria chance para pregar a palavra. Falei: o que está te impedindo? Ele falou: me coloca no altar um dia. Falei: então o que você quer não é pregar a palavra, o que você quer é ser visto. No final de um culto, uma pessoa falou uma vez para mim: pastor, eu queria tanto cantar no louvor. Falei: então canta, eu quero te ouvir cantando. Não, mas eu queria lá. Falei: então você não quer cantar no louvor, você quer cantar para o seu louvor. Quem quer para si precisa ser visto. Estevão não foi visto. Estevão não teve visibilidade, não teve palco, não teve luz, não teve painel de LED, não teve jogo de luz para Estevão. O que tinha eram as pedras na sua direção e os céus abertos sobre a sua cabeça. Sabe que eu oro para o Senhor, para que as pedras possam até vir na tua direção, mas não te falte os céus abertos. Mas não te falte os céus abertos. Mas não te falte os céus abertos. Deus conhece o meu coração. Muitas vezes eu falei para o Senhor: Senhor, eu não estou querendo honrarias humanas, eu não estou querendo aplausos humanos, eu não estou querendo holofotes, eu não estou querendo ser visto, eu não estou querendo visibilidade, Senhor. Se um dia a visibilidade ganhar o meu coração, Pai, me tira imediatamente, Senhor, me tira imediatamente, porque isso aqui é só uma plataforma, isso aqui é só uma plataforma, isso aqui não é nada demais. O altar que Deus está querendo levantar é o altar do teu coração. Deus está querendo levantar pessoas, apesar do seu anonimato, apesar de estar sem ser vista, apesar de talvez estar escondida, mas está lá cheia do Espírito, cheias do Espírito, cheias do Espírito, cheias do Espírito, cheias do Espírito. Se você puder, segura na mão de alguém, fala: hoje nós vamos ser cheios do Espírito, 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 hoje nós vamos ser cheios do Espírito. Seja cheio do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo, seja cheia. Pai, nós queremos ser cheios, queremos ser cheios, queremos ser cheios da tua glória, ser cheios da tua presença. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo o meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. E da terra nós que somos pó clamamos: aviva-nos, 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 Senhor. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo o meu ser. Faz a eternidade se alinhar
tremer com os seus pés, faz a terra tremer. Os céus me desce. Ele chegou na casa, ele está na casa. Espírito, declare Que desce como fogo neste lugar. vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez. Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Você que quer uma porção nova do Espírito ao teu coração, eu queria te desafiar nesse minuto aqui final. Eu queria que você saísse do seu lugar, viesse até o altar do Senhor. Coloque as mãos sobre o altar do Senhor. Você que quer uma porção nova do Senhor, do Espírito Santo ao teu coração. Quem sabe a mesma unção de Estevão, quem sabe a mesma unção de ousadia, quem sabe a mesma unção de graça do Senhor. Eu quero te desafiar, você que quer viver essa mesma porção de Deus, sai do seu lugar dizendo: Pai, eu quero viver isso, Senhor. Eu quero viver isso, Senhor. Eu quero esse batismo com fogo. Eu quero esse batismo com fogo. Eu quero esse renovo sobre a minha vida. Estevão não tinha ninguém do seu lado. Ele não tinha amigos para o defender das pedras, ele não tinha. Mas ele tinha o Espírito Santo de Deus. Se você tiver o Espírito, você tem tudo o que precisa. Se você tiver o Espírito, você tem tudo o que precisa. Mais do teu fogo, mais do teu Espírito, Deus, mais a tua graça, mais do teu poder, mais da revelação da tua palavra, mais a tua força, mais o teu poder, Senhor.
unção de graça, de força, de alegria. Seja renovada hoje. Dons espirituais são derramados sobre a sua vida. Deus fala: filha, chegou o tempo de voltar para o altar. Chegou o tempo de voltar a cumprir o que eu coloquei nas tuas mãos. Aquela mesma unção de cura permanece na tua vida, permanece na tua vida, permanece na tua história. A mesma unção de cura permanece sobre a tua cabeça. Mais o teu Espírito, Pai, mais o teu Espírito, Pai, sobre o teu filho, Pai, sobre o teu filho, Pai. Renova ele com a tua graça, renova ele com a tua presença aqui hoje, Pai. Essa presença que nos ativa no meio da guerra, essa presença que nos ativa no meio da batalha, essa presença que nos ativa no meio das pedras. Levanta o teu filho, Pai, levanta o teu filho, Senhor. Levanta, o Senhor chamou ele, Pai, como uma voz. Pai, então enche ele da tua graça, enche ele da tua graça, enche ele da tua graça. Você pode levantar as suas mãos e declarar isso. Vamos, glória. Em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clamar pela glória, a glória de Deus. A face do meu amado, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Como espero o dia em que verei a face do meu amado. Como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Como eu espero, como eu espero o dia em que verei a face do meu amado. Vamos, levante as suas mãos a Ele nesta manhã e diga isso. Como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Como espero o dia em que verei a face do meu
será completa. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida. O teu amor maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença É mais desejável do que o ouro, melhor que a vida. teu O teu amor é melhor que o ouro, melhor que a prata. O teu amor, Jesus. O teu amor, Jesus, é o que satisfaz a fome e a sede no nosso coração. O teu amor, Jesus. O teu amor. O teu amor, Jesus. Teu amor, Jesus. Amor mais puro, mais violento, mais ciumento. É o teu amor. Teu amor, Jesus. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa adoração, que suba a ti o bom perfume. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa adoração, que suba a ti o bom perfume. Será que você pode entregar a tua adoração a Ele nessa manhã? Vamos, levante tuas mãos e diga: Jesus, receba o melhor que eu posso te entregar. Receba a mais intensa adoração, que suba a ti o bom perfume. Que suba a ti o bom perfume. Eu te entrego tudo. Tira em mim, eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado, receba tudo. Eu te entrego tudo. Tira em mim, eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado, receba tudo. Senhor, nós te agradecemos por essa manhã tão maravilhosa, papai. Nós te agradecemos pelo teu Espírito Santo, Pai, que nos abençoa, Senhor, nesse dia, papai.
Nós te agradecemos por esse domingo do avivamento do Senhor nas nossas vidas, Pai. Nós declaramos, Pai, uma semana de bênção sobre cada um dos teus filhos, Pai, sobre a tua igreja, sobre o teu povo, sobre a tua noiva, Senhor. Obrigado porque a tua presença, Senhor, vem como um bálsamo, como uma testificação do Senhor, dizendo que está conosco, Pai. E é só isso que nós precisamos, é da tua presença, Senhor. Não deixe essa presença sair de nós, não deixe essa presença sair de nós, Pai. Que essa semana seja uma semana das visitações do teu Espírito sobre as nossas vidas, Pai. Fica conosco, Espírito Santo, fica conosco, Papai. Fica conosco, Papai. Fica conosco, Senhor, não nos deixa, não solta das nossas mãos, Papai. Não solta das nossas mãos. Seja conosco, Pai. É o que nós te pedimos nessa semana, Pai, em nome de Jesus. Eu queria te liberar, você que queira, dê um abraço a alguém. Os instrumentos continuam tocando, se você quiser ficar fluindo em adoração a Deus. Mas que você dê um abraço a alguém e fala que essa vai ser uma semana da presença de Deus nos acompanhar. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor esteja sobre a tua vida, em nome de Jesus. Deus te abençoe. A tua presença vale mais, e não importa o preço do perfume derramado. Tua presença vale mais, a tua presença vale mais.